Me chamo José Luiz, tenho 68 anos bem vividos aqui no Maranhão. Mais precisamente em Marajá do Sena. Lugar pequeno, de alma antiga e com um silêncio que arrepia mais do que conforto. Eu nasci e cresci nesse pedaço esquecido de mundo, e se tem uma coisa que aprendi, foi a ouvir mais do que falar. Porque aqui, quem fala demais, acaba ouvindo coisa que não queria. Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem essa história. Foi ouvindo numa dessas noites sem lua que escutei pela primeira vez os gritos. Não são gritos comuns. São longos, finos, como se a alma de alguém estivesse sendo arrancada pelo meio do mato. Não é lobo nem gente. É coisa que vem de antes da estrada ser aberta, antes da luz elétrica chegar, antes das promessas do prefeito novo. Começou quando eu era moço, lá pelos meus 16 anos. Era 1972. A vila era menor ainda. Só umas 30 casas de palafita, tudo no seco e no barro. Um silêncio que dava para ouvir o pinhão dos lampiões queimando. Naquela época todo mundo conhecia João Firmino, o parteiro. Mas ele não era parteiro comum, desses que faz nascer criança de bucho cheio. Ele fazia era o contrário, dava fim em gravidez que ninguém queria. Era pago por gente de fora, ricas da capital, que vinham com barriga escondida e saíam leves, mas carregando um pecado nas costas. Ninguém falava disso em voz alta, mas todo mundo sabia. Diziam que ele usava ervas, faca de mato e umas rezas estranhas, que fazia os procedimentos ali mesmo, no barraco dele, atrás da venda do seu Raimundinho. Um casebre de madeira velha, sempre com as janelas fechadas. De noite saía um cheiro esquisito, uma mistura de arruda, sangue e vela gasta. Na noite do primeiro grito, eu estava pescando no igarapé com meu pai. A gente voltava devagar, com uma lanterna a querosene, quando ouvimos um som vindo da mata. Um grito que gelou o sangue. Longo, como se viesse de dentro de um túnel. Meu pai parou. Olhou para mim e disse: "Anda rápido, Zé. E se alguém te perguntar, diz que não ouviu nada." Naquela noite, ninguém dormiu. No dia seguinte, a moça que estava hospedada na casa da dona Lurdinha, uma tal de Isabela da capital, tinha sumido. E o barraco de João Firmino estava escancarado, vazio, com marcas de unha nas tábuas do chão. Daquele dia em diante, o povo de Marajá aprendeu a contar os gritos. O primeiro é aviso, o segundo é aviso, mas o terceiro é sentença. Os gritos vinham sempre de noite, só nas luas minguantes. Começavam baixinho, depois cresciam como o lamento de quem apanha do além. E sempre, alguém desaparecia depois do terceiro. Eu fui ficando mais velho, e os gritos não paravam. Gente do vilarejo começou a ir embora, com medo. Uns diziam que João Firmino tinha feito um pacto com alguma entidade da mata. Outros diziam que ele foi amaldiçoado, condenado a carregar nas costas os pecados que cometeu. Só que em vez de costas, ele carrega nas garras, porque o que voltou não era mais homem. Uma vez, em 1991, uma comadre minha, Maria Dulce, jura que viu um bicho imenso de pelos sujos e olhos vermelhos parado embaixo da palafita dela. Disse que sentiu um cheiro de ferro queimado e que, quando olhou pela fresta, viu uma mão com dedos longos e unhas como faca agarrada no pilar de madeira. O chão da casa tremia, mas o bicho não subia. Só ficou lá, esperando. Ela estava grávida. Depois disso, o povo começou a riscar sal grosso na porta, pendurar ramo de arruda e colocar crucifixo em tudo que é canto. Mas nada adiantava. O grito sempre vinha. Eu, Zé Luiz, com a cara enrugada de tempo e alma pesada de lembrança, sou um dos últimos que ainda moram aqui. Fiquei porque prometi para o meu pai, no leito de morte, que nunca abandonaria essa terra, mesmo ouvindo os gritos. E ontem à noite, depois de muitos anos em silêncio, o primeiro voltou. Um grito tão dolorido que pareceu abrir fenda no tempo. Hoje, o povo está quieto, as velas estão acesas desde cedo e a igreja trancada. Mas eu sei o que significa. O segundo grito vem essa noite, e se vier o terceiro, que Deus nos proteja. Já se passaram 2 noites desde que o primeiro grito voltou a ecoar pelo brejo. Ontem, o segundo veio mais forte, mais comprido. O tipo de som que faz o coração errar o compasso e os ossos parecerem de barro. Hoje, o vilarejo amanheceu nublado, com uma névoa que não é comum por essas bandas. Acordei cedo, como sempre, mas o silêncio era diferente. Nenhuma galinha cantando, nenhum cachorro latindo, nem sequer o vento balançando as folhas do buritizeiro. Era como se o tempo tivesse prendido a respiração, esperando o pior. Pensei em ir embora, fugir pela estrada de barro,
Mas quem conhece Marajá do Sena sabe, ninguém foge do terceiro grito. Ele não vem de fora, vem de dentro da gente. E quando chega, encontra você. Não importa onde esteja. Fiquei sentado na cadeira de palha a manhã toda, enrolando fumo e ouvindo a madeira da casa estalar. À tarde, uma menina da vizinhança, Jussara, veio correndo dizer que Dona Lurdinha sumiu. O quarto dela estava vazio, janela aberta, e no chão havia marcas de barro. E um rastro de unha que cortava as tábuas como faca em fruta madura. O povo começou a rezar em voz baixa, cada um na sua casa. Eu mesmo acendi 7 velas e deixei no altar que minha falecida mulher montou antes de partir. E foi lá, ajoelhado, que senti algo diferente no ar. O cheiro. Um odor de coisa podre misturado com ferro queimado. Forte, pesado, que parece grudar na pele. Levantei devagar e fui até a janela. A neblina agora estava densa, cobrindo até os pés da palafita. Então eu vi. 2 garras seguravam o tronco da árvore ao lado da minha casa. Compridas, negras, com os dedos tão longos que pareciam raízes. E atrás delas, olhos vermelhos brilhando no escuro me encarando. Não piscavam, só observavam. Fiquei parado, sem respirar. O bicho estava ali. João Firmino, ou o que sobrou dele. E foi nessa hora que ele gritou. O terceiro grito. Não era um som de animal. Era um lamento humano cheio de raiva e dor, tão alto que fez os copos da prateleira tremerem e o teto da casa ranger. Caí de joelhos, tapando os ouvidos, mas não adiantou. O som entrou direto pela espinha, bagunçando os pensamentos, rasgando memórias que eu nem lembrava que tinha. A casa inteira pareceu se curvar com o grito, e então, o silêncio. Quando olhei de novo, ele tinha sumido. Só restava o rastro de garra no chão, o cheiro de sangue no ar. E algo mais. Na porta da minha casa, encontrei um pacote enrolado em pano sujo, dentro dele uma carta. Papel velho, escrito com tinta desbotada. A carne que rejeitei volta em forma de fera. A alma que neguei grita na noite que não esquece. Estou preso no corpo da besta, e cada uivo é um pedido de perdão. Me condenei, e agora sou a condenação dos outros. A cada lua minguante busco redenção. Mas não há. Só gritos. Assinado, João Firmino. Li e reli aquilo umas 10 vezes. A letra era dele. Reconheci o traço torto, o jó puxado, mas como? Ele desapareceu há mais de 50 anos. Como pode estar vivo? Ou algo parecido com isso? Nessa mesma noite, o povo todo ficou em vigília. Ninguém dormiu. As velas queimaram até o pavio sumir. E quando amanheceu, o rastro de destruição estava por toda parte. Galinheiros abertos, porcos degolados e no meio da praça. O corpo de Dona Lurdinha, ou o que sobrou dele, estava rasgada, mas os olhos, ainda abertos como se tivessem visto o inferno de perto. Depois disso, o padre da cidade vizinha veio benzer o vilarejo. Jogou água benta, mandou enterrar sal nas esquinas e disse que o mal estava selado. Mas eu, Zé Luiz, sei que não foi embora. Na noite passada, quando sentei na minha cadeira para fumar o último cigarro, ouvi ao longe um único grito curto, abafado. Não era o primeiro, nem o segundo. Era como um aviso. A maldição não acabou. Só dormiu um pouco. E quando o ciclo da lua voltar a minguar, João Firmino também vai voltar. Porque ele não quer matar. Ele quer ser perdoado. Mas até lá, ele grita. E quem escuta, nunca mais esquece. Meu nome é José Luiz e esse é meu relato.